Oi, oi. Jesus. Ei. Oi. Quero convidar os irmãos que estão ainda do lado de fora para que entrem. Nós vamos dar início a esse culto ao Senhor. Louvamos a Deus porque Ele nos permite estar aqui reunidos mais uma vez nesse lugar. E vamos então iniciar o culto. Quero convidar você para, nesse momento, na presença de Deus, curvar a sua cabeça em oração, com toda a reverência ao nosso Deus, e vamos orar ao Senhor Todo-Poderoso que está nesse lugar e que é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos porque o Senhor é digno de todo louvor. Nós estamos agradecidos porque o Senhor nos sustentou ao longo de mais uma semana. Nesta noite queremos apresentar diante do Senhor o nosso louvor, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do teu altar. Queremos apresentar um culto que seja agradável ao Senhor. Te louvamos pelas vidas que aqui já se encontram, por aqueles que ainda virão, que nesse santo ajuntamento nós possamos tão somente glorificar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Te pedimos que o Senhor esteja recebendo este culto, ó Deus, como uma oferta viva que vem do mais profundo do nosso coração. Desejamos que nessa noite, nesse lugar, haja edificação, que o teu povo seja instruído na palavra, aquilo que tu queres nos falar nessa noite. Rogamos que o Senhor esteja nos atendendo naquilo que estaremos apresentando diante do teu altar. Portanto, Pai, fica conosco, nos orienta, fala conosco. Sabemos que tu já estás aqui e que o Senhor habita no meio dos louvores, que possamos te louvar com todo o nosso ser, com tudo o que há em nós. Recebe este culto e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Graça e paz a todos. Amém? Então vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, porque Ele merece todo louvor e adoração. Estamos estudando, né? Os apóstolos Paulo, Pedro. Em determinados momentos eles louvaram ao Senhor e prisões foram abertas, né? Então, todo momento nós devemos louvar o Senhor, porque o louvor ele liberta. Isaías diz que o Senhor nos ungiu para libertar os cativos e oprimidos. Senhor, que nesse louvor, Pai amado, quem estiver, Senhor, nesse momento, ouvindo, que o Senhor possa alcançar, libertar os cativos oprimidos, porque o Senhor nos ungiu, Pai amado, para proclamar a liberdade. E nesse momento você já comece em espírito de oração, já louvando, já adorando o Senhor, por meio do louvor, por meio da oração, pois louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, teu nome é santo. E a igreja adora, louvemos. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o
igreja adora. Hosana, sim, ó Deus. Hosana, Hosana, o nosso Rei. E a igreja adora Hosana. Hosana, adore o Senhor, todo ser que respire. Louve ao Senhor nessa noite. Hosana. Vamos fazer mais uma vez para ficar bonito, bem lindo para o Senhor. Hosana, Hosana, Hosana é o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai amado, nessa noite. E nós adoramos, Pai amado, ao Senhor. Hosana, 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 o nosso Deus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, declarando que Deus, Ele vai na frente, Ele quebra, liberta, Ele quebra todo o empecilho que vem na nossa frente para, através da nossa oração, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Esse alimento é se encher. Quando nós oramos, nós se enchemos e transbordamos do Espírito Santo. E fala que o Senhor, Ele responde sim ou não, seja feita a vontade dEle. Muitas vezes a gente ora e às vezes a nossa vontade não é a mesma do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então vamos adorar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Sim, ó Deus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Sim, ó Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos,
pode vencer. E a igreja faz o quê? Então louve, simplesmente louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, não importa louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar o quê? Com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos viram no informativo que colocamos essa semana, nós teremos um encontro de oração amanhã, 6 da manhã aqui na igreja. Aqueles que gostam de orar e que entendem que esse é um tempo em que nós precisamos orar, então aqueles que puderem e gostarem, nós vamos ter esse encontro de oração 6 da manhã. Faz tempo que, em meio a todo esse tempo, a gente teve uma reunião de oração, e teremos então amanhã às 6 da manhã. Inclusive, estou querendo lançar uma campanha amanhã. A gente vai lançar essa campanha no culto de oração amanhã e encerrar no culto de oração no outro sábado. É uma campanha de batalha pelas almas das pessoas. Às vezes, nós oramos por alguém. A gente ora pela salvação de alguém, o tempo passa e a gente vê que as coisas não acontecem. Às vezes a pessoa está escravizada, está presa. Porque muitas vezes nós oramos, outras vezes esquecemos e o inimigo não descansa. Ele batalha pelas almas das pessoas 24 horas por dia. E há momentos em que nós precisamos fortalecer as trincheiras, fortalecer a batalha, lutar com armas mais potentes, mais fortes. Então, durante uma semana, você vai batalhar pela alma de alguém. Tem alguém por quem você já ora? Esposo não crente, filho ou filho, um parente, um amigo, um vizinho. Alguém que não é crente. Alguém que está preso nas garras do mal. Alguém com quem o inimigo está brincando. Alguém que o inimigo está destruindo a vida. Batalhe pela alma dessa pessoa. Nós vamos fazer isso durante essa semana. Vamos lançar amanhã. A gente começa amanhã. Aí durante uma semana inteira você vai orar por essa pessoa. Orar. E uma sugestão que eu lhe dou. Durante a semana, pelo menos uma vez, jejue em prol dessa causa. Jejuar pela alma de alguém. E no outro sábado a gente vem aqui, 6 da manhã, e encerra essa campanha. Então, já fique aí rogando a Deus para que lhe dê as armas certas para você batalhar. Vamos juntos, durante uma semana, estar batalhando pela vida, pela alma, pela salvação de alguém. Então, iniciamos essa campanha amanhã, às 6 da manhã, onde vamos também clamar pela igreja, clamar por nossas vidas, por nossas famílias. Esse é um tempo em que nós precisamos orar. Precisamos fortalecer a batalha através da oração. Então, os que desejarem, teremos esse encontro às 6 da manhã. Abra sua Bíblia no Salmo, vamos estar lendo nesse momento o Salmo de número 125. Salmo de número 125.
diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Porque como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. E que a paz seja sobre Israel e sobre a igreja de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E desde já eu quero anunciar que a oferta de hoje e do domingo à noite, nós estaremos direcionando para ajudar uma pessoa que está aí no tratamento, né? Alguém das nossas famílias aqui da igreja. Então, nós vamos direcionar essa oferta para ajudar esta pessoa que está aí num tratamento muito caro. E vamos então, a oferta de hoje e do domingo, direcionar para essa causa, estar apoiando esta pessoa. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando, cada um poderá então dedicar o seu dízimo e oferta. Graça e paz. Se você souber dessa canção, louve ao Senhor conosco. O Senhor está levantando um grande exército. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente louvar bem, alegre. Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer a terra e o céu. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda a obra da tua igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra de sua igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo de tudo a vontade do Pai. Amém, queridos, poder sentar. Não esquecendo que nós estamos em campanha de missões. Na próxima semana, dia 2 de agosto, é o dia em que nós estaremos fazendo o encerramento da nossa campanha
ela tem acontecido através dos PGMs e também dentro da campanha nós temos aí o estudo do livro de Atos. Temos tido belíssimas reflexões em que o povo de Deus tem ouvido, alguns irmãos que Deus preparou para usar, preparando as reflexões, e nós temos sido abençoados com as mensagens que recebemos todos os dias através desses irmãos. Nós queremos agradecer a presença, né? Tem uma senhora ali na frente do irmão Ari, que está nos visitando, né? Seja bem-vinda. E também lá um jovem que está do lado do irmão Henrique, colega de trabalho dele, né? Também nós nos alegramos em receber aqui. A igreja diz o quê para eles? Sejam, voltem sempre. Isso. Muito bem, eu quero convidar você agora para ficar em pé. Nós vamos fazer a leitura do texto para a nossa reflexão de hoje. Eu quero ler 2 versículos. Nós vamos continuar com o mesmo assunto, já estamos aí já na terceira parte, falando sobre o império da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o versículo 7, na verdade é o 8 ali, mas na verdade é o 7, e 1 João, capítulo 4, versículo 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Que diz assim: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Amém? Podem sentar. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo aí ao Senhor pelas ofertas e também rogando a Deus pela ministração da palavra. Irmão Chaguinha, ore ao Senhor nesse momento. Muito bem, estamos falando sobre o império da iniquidade. Antes de entrar no assunto hoje, eu quero falar uma introdução sobre algumas visões escatológicas, algumas visões acerca do fim, de como é que as coisas se darão no fim. A maioria dos cristãos no Brasil são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Aí você me pergunta, o que é isso? Boa parte, talvez a grande maioria dos crentes de várias denominações do Brasil são, de fato, pré-milenistas, pré-tribulacionistas. O que é isso? Eles acreditam, boa parte dos cristãos, acreditam que Cristo vem em secreto e dos ares, das nuvens, ele arrebata a igreja. Inclusive, aquela música, onde está aquele povo barulhento, expressa essa realidade. Cristo vem, está todo mundo aqui, tá, no dia a dia, Cristo vem, e dos ares, ele arrebata os crentes simplesmente desaparecem. E Cristo os leva para o céu. Depois que Cristo leva,
diz que o anticristo se revela aqui na terra e inicia o seu governo. Dentro dessa posição, a igreja não passará pela grande tribulação. Cristo vem, arrebata a igreja, o anticristo assume seu reinado na terra, aí começa o período da grande tribulação, quando a igreja não estará aqui. E no final do reinado do anticristo, diz que Jesus Cristo vem com a igreja, derrota o anticristo e reina 1000 anos aqui na terra com a igreja. E no final dos 1000 anos, que é o chamado milênio, acontecerá o juízo final. Então esse é o pensamento dos chamados pré-milenistas. E é pré-tribulacionistas porque eles entendem que a igreja ela é arrebatada para não passar pela tribulação. Depois da tribulação ela vem e Cristo reina aqui na terra com a igreja 1000 anos. Eu não penso assim, eu não creio assim. Dos meus estudos da palavra de Deus, dos estudos dentro desse assunto, eu creio diferente. Eu creio o seguinte: nós estamos aqui, o anticristo vai ser revelado, o anticristo vem, começa o seu governo e a igreja passa pela tribulação. A igreja estará aqui durante o reinado do anticristo e ela passará pela grande tribulação. Tanto é que Jesus diz: aquele que persevera até o fim será salvo. A igreja passa pela grande tribulação e no final da grande tribulação, essa tribulação, o reinado do anticristo e a tribulação será de 42 meses, 3 anos e meio. E nesse tempo, então, no final da tribulação, Cristo vem, derrota o anticristo e sobe vitorioso com a sua igreja, arrebata a sua igreja e lá acontece o juízo. Essa é a posição que eu creio, é a posição que nós encontramos fundamentação bíblica mais clara. E os estudos, esses estudos aqui, que eu estou ministrando, eles são dentro dessa linha de que a igreja passará pela tribulação e ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Esse é o pensamento chamado de amilenista. Os amilenistas acreditam, eu acredito assim, que nós já estamos no milênio. O milênio não é literal, é um tempo simbólico entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. E nós estamos então vivendo esse milênio e depois Jesus vem para levar a sua igreja. Mas, independente de qual seja a posição que você tem ouvido ou que você crê, independente de tudo, todos nós havemos de crer que o anticristo já está na terra. Paulo diz isso e João também. Aí, mas como ele está na terra? Ele ainda não foi encarnado, ele ainda não foi revelado, mas o seu espírito já está atuando. É isso que João diz, o espírito do anticristo que já está no mundo, que já está na terra. Ele não foi revelado, ele não foi ainda encarnado, mas o seu espírito está atuando aqui. E é sobre isso que a gente vai estar falando mais hoje, sobre o espírito do anticristo. Seu espírito, ele já é detectado aqui na terra. Ele está na terra promovendo iniquidade, ele está na terra espalhando injustiça, ele está semeando apostasia, e assim, de iniquidade em iniquidade, está sendo preparado o caminho, está sendo preparado o cenário para a sua manifestação, ou para a sua encarnação. Ele está agindo não em pessoa, mas está agindo através de um sistema, através do seu espírito, e está atuando no mundo, preparando o terreno, o cenário para a sua manifestação. Paulo chama esse espírito do anticristo atuante no mundo, Paulo chama de o mistério da iniquidade, que já opera,
que já atua. E João, na sua epístola, capítulo 4, versículo 3, João chama de espírito do anticristo que já está no mundo. Diante dessa verdade apresentada por Paulo e por João, considerando essa tese de que ele já está no mundo, vamos então fazer aqui algumas perguntas para nos direcionar nessa reflexão. Como o espírito do anticristo atua hoje? Como ele atua? Uma das palavras-chave para a atuação do anticristo, ou do espírito do anticristo hoje, é inversão. Hoje, há uma grande inversão de valores, há uma inversão de ideias e futuramente haverá uma inversão de adoração. A inversão de valores significa que aquilo que antes era pecado, que era errado, hoje é correto e é normal. Não é normal hoje, não é normal para o mundo, não é normal alguém dizer que é conservador, que crê em Deus, não é normal. Normal é ser liberal, está se tornando normal ser ateu, está se tornando normal o homem ser mulher, mulher ser homem. Há uma grande inversão de valores, inversão de ideias, inversão de princípios. Tudo isso faz parte do espírito do anticristo atuando na terra. E ele atua hoje implantando no mundo um sistema anti-Deus. Está sendo implantado no mundo um sistema anti-Deus. Esse sistema anti-Deus está muito em alta. É um sistema de maldade, é um sistema de pecado, é um sistema de depravação total, é um sistema em que a podridão moral está presente na sociedade. É um sistema em que a ideia é destoar tudo aquilo que é bíblico e que é de Deus. Tirar isso de cena. Tem-se iniciado um cenário e nós estamos prestes, eu diria até talvez iniciando um cenário onde a igreja ela tem sido hostilizada e será ainda mais. Onde os cristãos têm sido hostilizados. Há uma verdadeira conspiração contra a igreja de Jesus no mundo. E virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis porque a igreja ela sofre, talvez estejamos no início de uma grande conspiração contra a igreja. Aqui no Brasil, por exemplo, já está em debate no Senado a lei de abuso de autoridade, que em sendo aprovada, significa que nas próximas eleições, evangélicos não mais poderão concorrer a cargo público. Ou talvez se concorra, mas só... Você não vai poder, considerando um exemplo bem clássico aqui, você não vai poder usar o nome irmão Rian. Só um exemplo disso, porque eles dizem que você está usando isso para conquistar os votos dos evangélicos. Ou seja, mas a ideia é fechar a porta para que evangélicos não concorram a cargos públicos. A revista Veja, essa semana, publicou uma matéria sobre 3 ministros do Bolsonaro que são evangélicos, dois deles pastor, e a matéria dizia, os pastores do presidente, que são ministros, e a matéria diz que o presidente escolhe para o ministério pastores, e eles deixam a pergunta, e como será? Como será isso num cenário futuro, se a lei de abuso de autoridade for aprovada? Então, a ideia é excluir os evangélicos da vida pública. O Senado já começou a debater a iniciativa de lei de proteção doméstica. Você sabe o que é lei de proteção doméstica? Lei de proteção doméstica significa que dentro da sua casa você não vai poder pregar o evangelho para ninguém dentro da sua casa.
Tem alguém que trabalha lá na sua casa que não é crente? A proteção doméstica, você não pregar o evangelho dentro de casa para alguém que está lá na sua casa. Uma lei que ela apresenta sanção às congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. Já tem gente por aqui que reclama do som da igreja. Já pensou uma lei dessa sendo aprovada? E mais, o Senado discute a aprovação de sanção aos evangélicos que andam nas ruas e visitam casas, incomodando pedestres e violando a integridade da família. Sabe o que é isso aqui? Você que sai pregando o evangelho de casa em casa, ou pregando o evangelho na rua, eles estão chamando isso de violação da integridade. Sabe o que é isso? Espírito do anticristo. É o sistema antideus sendo implantado nesse mundo. E foi até discutido, está sendo discutido, como uma violação à liberdade individual, impor a leitura da Bíblia. Você não vai poder ensinar ou orientar o seu filho a ler a Bíblia. Diz que isso é violação da liberdade individual. Então, a coisa está se encaminhando, esse é o direcionamento que o espírito do anticristo está trazendo ao mundo nesse tempo. Hoje, zombar de Jesus, zombar da fé, zombar da igreja, está virando moda. Está virando moda. Você não pode dizer nenhuma palavra contra homossexualismo, ideologia de gênero, você não pode dizer nada, né, que você pode ser preso por causa disso, pode ser processado, mas é moda falar mal da igreja, é moda jogar pedra na igreja, usar o nome ou símbolos de Jesus Cristo no carnaval, hostilizar Jesus, a igreja e a fé, tudo isso é normal e é incentivado na sociedade. Sabem quem está por trás disso? O espírito do anticristo. É um sistema antideus implantado no mundo. Hoje, há mais ateus no mundo do que jamais houve em qualquer tempo. No ano passado, 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos por perseguição. E mais de 700 templos foram apedrejados no mundo. Mais de 700 templos evangélicos foram apedrejados no mundo. É o sistema antideus. Recentemente, um sociólogo americano fez uma pesquisa no mundo, e essa pesquisa ela vai ser amplamente divulgada no futuro bem próximo. Uma pesquisa em que ele descobriu que sociedades sem Deus, olha, sociedades sem Deus, os países que são menos religiosos e que menos creem em Deus, diz ele que tem o melhor índice de desenvolvimento humano. Quem duvida, quem descrê de Deus, que não está nem aí para Deus, diz que esses países, eles têm se desenvolvido melhor. E essa é uma pesquisa que o mundo tem interesse que seja divulgada amplamente, para espalhar essa ideia anti-Deus. Isso é ideia do anticristo. É o sistema anti-Deus atuando no mundo, invertendo os valores, exaltando a corrupção, enaltecendo o erro, divulgando o mal, chamando pornografia de cultura, apresentando as leis e tendências que levam o ser humano a blasfemar de Deus e divulgando amplamente tudo aquilo que é contra Deus, contra a fé, contra a palavra de Deus. É aquilo que disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 3. O tempo do fim será um tempo difícil. Olha o que diz Paulo. Veja na sua Bíblia, lá em 2 Timóteo,
capítulo 3, olha como Paulo diz: você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a fé, e por aí vai. É o cenário do fim apresentado pelo apóstolo Paulo. Este cenário apresentado por Paulo é o resultado de um sistema contra Deus. É o resultado do espírito do anticristo atuando no mundo. Jesus, por sua vez, chama tudo isso de multiplicação da iniquidade. Nesse tempo, o que nós estamos vendo é o cumprimento daquilo que disse Jesus. Multiplicação da iniquidade. Terra sem lei. É isso que o mundo está se tornando. Uma terra sem lei, sem Deus, sem fé, sem princípios, sem moral, onde o que prevalece é a maldade, onde o que prevalece é a depravação, prevalece a podridão moral. E o ponto alto, o ápice da sociedade sem Deus é exatamente, é uma depravação tão grande, mas tão grande que, dentro dessa ideia, a cereja desse bolo é Satanás sendo adorado. O mundo vai se afastar tanto de Deus, mas se afastar tanto de Deus, que Satanás vai se levantar na figura do anticristo e vai ser adorado, vai ser aplaudido, vai se apresentar como o grande salvador do mundo. Já que não há palavra nem fé, já que a ideia é tirar Deus de cena, então esse será o ponto alto, a adoração de Satanás. É isso que o espírito do anticristo está fazendo hoje no mundo. É para isso que ele está trabalhando. É assim que ele atua hoje. Uma outra estratégia desse sistema antideus, uma estratégia do espírito do anticristo é a implantação de um governo mundial. A implantação de um governo mundial. Agora, veja, volte lá para o texto que a gente já leu, de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Lemos semana passada, me volto aqui a ele de novo. Nós sempre vamos usar esses textos de 2 Tessalonicenses, de Apocalipse, fazer referência a Daniel. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Haverá, o espírito do anticristo está trabalhando para implantar uma estrutura de sustentação governamental, uma estrutura política. É isso que apresenta a narrativa. Vamos lá, como entender esses símbolos? Essa besta de 10 chifres. Em Apocalipse, chifre é a ideia de poder. Aqui, 10 chifres refere-se ao número de reis ou mandatários que estarão no comando das antigas províncias que formavam o Império Romano da época do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, quem dominava o mundo era o Império Romano. Dentro das províncias do Império, havia então, em cada província, um mandatário, um rei. Os 10 chifres que João tem na sua visão, os 10 chifres da besta,
são os 10 líderes das províncias, que na verdade hoje são mais de 10. 10 é o número simbólico para representar a totalidade do poder militar, para representar o número que representa todo o poder militar. E que na verdade essas províncias que formavam o Império Romano na época do Novo Testamento, hoje formam a União Europeia. São os países que formam a União Europeia. A ideia é que dessa região surgirão líderes mundiais, 10 líderes. Dentro desses 10 líderes, o texto fala aí sobre o número 7 cabeças. Dentro desse grupo de 10 surgirão 7 super executivos com capacidade extraordinária, e um deles vai se destacar, e aquele que se destacar e que vai atrair a atenção, a admiração de todos, e que ele vai se destacar apresentando soluções para um mundo em crise, e aquele que se destacar será aquele em quem o anticristo irá se encarnar. Mas a ideia inicial, a ideia do espírito da iniquidade hoje é criar um sistema governamental, uma estrutura de controle, uma estrutura administrativa tão perfeita, mas tão perfeita que vai se tornar modelo para o mundo todo, que o mundo todo vai seguir e que ninguém vai poder se rebelar contra esse sistema. Detalhe importante que vai haver nisso também: nesse governo, nesse único governo mundial, todos serão vigiados o tempo todo. Hoje, na China, já acontece isso. As pessoas são vistoriadas na China o tempo todo. Há câmeras espalhadas por todos os lugares. Assisti um dia desse um vídeo, eles apresentando em que a pessoa vai numa loja, a loja está aberta, não tem ninguém atendendo. Você vai na loja, quando você entra, você apresenta o seu dispositivo, o seu celular, ou então pelos próprios olhos, ele já detecta que está ali. Você vai lá, pega o que você quer, tal, e sai. Quando você sai, que olha para esse dispositivo que está aqui, dali ele já grava você pelos olhos e naquela hora ele já tira o dinheiro direto da sua conta. E as pessoas andam nas ruas, mas tudo o que elas fazem está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Dentro dessa época agora da pandemia, em São Paulo isso já estava acontecendo. São Paulo já monitorava as pessoas, eles sabiam, lá no centro de controle da pandemia, eles viam em quais eram os bairros que estava havendo mais movimentação, onde as pessoas estavam saindo. No bairro tal, está saindo uma certa quantidade de pessoas, e eles conseguiam ver tudo isso. Dentro desse sistema governamental para o futuro, apresentado pelo espírito do anticristo, a ideia é essa. Esse governo, a ideia de alcançar o mundo todo, né? E hoje, na verdade, há um grande interesse mundial de que as pessoas tenham sua vida nas mãos do Estado. Há um interesse muito grande hoje de que as pessoas tenham suas vidas o tempo todo vigiadas pelo Estado. A ideia é que o Estado é que vai determinar a vida da pessoa. Todos vão depender do Estado, dando assim ao sistema, dando ao Estado, dando à estrutura governamental a autonomia para decidir o que você compra, onde você vai. O Estado é quem vai dizer quando você vai sair ou quando vai ficar em casa. Esse é o plano da estrutura governamental do sistema anti-Deus. Detalhe: a ONU estuda hoje uma forma única de todos combaterem a pandemia. A ideia é que é um problema único no mundo todo. Então, vamos
ter uma mesma estrutura para combater, né? O mal é o mesmo, então vamos todos usar a mesma estrutura. Isso já são as bases de uma estrutura mundial. Outro detalhe é que nesse governo mundial, esse líder, ele se destaca com essa enorme capacidade política, econômica, militar, social. Sua capacidade será tão grande que ele vai conseguir atenção, admiração e, consequentemente, adoração. Ele começa atraindo admiração, atenção, daqui a pouco está todo mundo adorando. O espírito do anticristo tem como caminho hoje a criação de um único sistema de governo, uma única moeda, um único governante, e tudo isso apontam para uma pessoa só. E isso não está tão distante de nós. Não está tão distante. Atentemos bem para isso. Para continuar no seu projeto, o espírito do anticristo tem usado algumas estratégias. Ele tem seus meios, tem suas estratégias e estão em alta. Nós devemos ficar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Esse é um tempo em que nós precisamos ter discernimento, muita sabedoria, olhos abertos para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quais são as estratégias desse sistema do espírito anticristo? Eu tenho aqui pelo menos 8 estratégias. Eu vou só citar, não vou comentar, o tempo avança. Uma delas, olha, divulgação de um sistema de governo onde o poder se concentra no Estado. Se o poder se concentra no Estado, então não sai democracia. Instala-se uma ditadura que vai apontar para uma pessoa só que vai governar o mundo inteiro. Outra, avanço da tecnologia para que através dela se possa vigiar cada cidade e criar dispositivos de controle. Através da tecnologia, criar dispositivos de controle mundial. Sistema de comunicação onde os noticiários atendem aos interesses do sistema anti-Deus. E hoje, boa parte dos sistemas de comunicação já atendem a esse interesse. Hoje, os meios de comunicação, os artistas, os famosos, todos defendem o liberalismo, a libertinagem. Todos defendem em larga escala essa questão da iniquidade. A maioria dos famosos, se não todos, mas a grande maioria, já esqueceram ou não ligam para tudo que é princípio moral. Isso não existe mais. O que existe é atender ao interesse. Atender ao interesse de uma emissora de comunicação que faz parte de um sistema, que faz parte de uma base de sustentação, a algo que é mais do que para esse tempo. E mais, criação de um sistema educacional totalmente liberal para a divulgação de ideias totalmente contrárias a Deus e a sua palavra. A criação de um sistema educacional liberal, a ideia é de atingir as crianças, ou seja, de formar as crianças para que elas sejam a geração de amanhã, uma geração que já tirou Deus da vida, uma geração que já tirou Deus de cena. E para isso, há um investimento muito grande nas crianças, muito grande. Na educação, ainda bem que os ministros da educação do nosso país têm sido pessoas de princípios que
não tem aceitado levar para a escola cartilhas que já deveria estar circulando. E as crianças olhando as cartilhas como se fosse normal a ideologia de gênero e coisa do tipo. O sistema educacional, ele está sendo criado para atender a esses interesses. Na disciplina ensino religioso, não se pode mais ensinar a Bíblia. Não se estuda mais a Bíblia. Tanto é que nem se chama mais ensino religioso. É cidadania e ética. A ideia é de não se ter mais religião, ou não se falar mais em Deus, não se falar mais em Bíblia. O sistema educacional está sendo preparado para isso. A ideia também de tirar toda a liberdade da igreja. Toda a liberdade da igreja de cultuar, de pregar, de viver a fé, perseguir a igreja. É a ideia do sistema da iniquidade. A ideia de perseguir a igreja é fazer com que ela deixe de pregar, fechar todas as portas para que a igreja não tenha como pregar. A missão principal da igreja é anunciar o evangelho de Jesus. O inimigo sabe disso. E está investindo para que isso não aconteça. Está investindo para que sejam criados meios de perseguir ou de proibir a pregação do evangelho. Para atrair a atenção das pessoas, o sistema do espírito da iniquidade usa termos de interesse universal para sustentar a ideia de um governo único. Eles vão apresentar temas que vão despertar o interesse de todos, que é para todos se ajudar. Como, por exemplo, vamos todos juntar para combater o Covid-19, para combater a questão das mudanças climáticas. Vamos todos unidos para combater a fome. A ideia é todos se unirem em prol de uma causa, que eles entendem que é uma causa universal, né, e que desperta o interesse de todos. A ideia é de ajuntar todos em prol desse tema, desse assunto. Aí vamos trabalhar todo mundo junto, essa ideia universal. E mais, é estratégia do inimigo criar nas pessoas o medo em relação a essas ideias do sistema, criar nas pessoas o medo, fazendo com que, por medo, as pessoas neguem a fé e obedeçam o pecado. A ideia é liberar geral. E aqueles que não se enquadrarem nas ideias do sistema, esses receberão sanções. E muitos serão ameaçados. Já existem países hoje onde isso acontece. Onde, por ser cristão, as pessoas estão perdendo seus benefícios. Não estão podendo comprar. Não estão podendo vender. Não estão podendo viver. Muitos, em alguns países hoje, são perseguidos o tempo inteiro e forçados a negar a fé. Tudo isso faz parte do espírito do anticristo que já atua no mundo. Ele já opera. E o que nós precisamos fazer? Primeiramente, nós precisamos ter cuidado para não seguir essas ideias. Precisamos tomar cuidado para não sermos levados por aquilo que é normal. É normal, tudo hoje é normal. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que é normal. Aquilo que antes era errado, para nós continua sendo e vai continuar sendo. O que era pecado, continua sendo pecado. O pecado vai sempre ser pecado. E nós precisamos negar o pecado o tempo inteiro e nunca negociar
a nossa fé. Precisamos de coragem para viver esse tempo. Coragem, determinação e muito discernimento. Precisamos estar pregando o Evangelho hoje. Precisamos aproveitar esse tempo para pregar o Evangelho. Nós não sabemos, podemos até imaginar o que vem e quando vem, mas não sabemos quando. Precisamos aproveitar quando nós ainda podemos pregar. Evangelize quando ainda você pode evangelizar. Invista na salvação de alguém quando você ainda pode fazer isso. Porque chegará o tempo em que isso poderá ser proibido. Chegará um tempo que eles vão criminalizar alguém que foi visto na rua pregando o Evangelho, ou que chamou alguém para pregar o Evangelho em sua casa. O tempo da igreja é esse. Esse é o tempo de pregar. Esse é o tempo de anunciar. Esse é o tempo da igreja avançar com ousadia, fazendo aquilo que nós podemos fazer. Precisamos cuidar das nossas famílias, ensinar a palavra aos nossos filhos, investir na vida espiritual, no estudo da palavra. Precisamos educar espiritualmente os nossos filhos. Apocalipse capítulo 13 é um chamado à igreja para que ela esteja alerta. Apocalipse 13 é um chamado à igreja dizendo que ela precisa se preparar para o que pode vir por aí. Nós precisamos estar preparados. O espírito do anticristo já atua no mundo. Ele está erguendo esse sistema contrário a Deus e contrário à sua palavra. Nós precisamos estar atentos, alerta, avançar com discernimento, sem perder o ânimo, sem perder a fé e sem medo. Saber que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos parar por hoje. Próxima sexta-feira nós continuamos. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai que está no céu. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que guarda a igreja. Nós clamamos, Pai, que o Senhor continue preparando a tua igreja, dando a ela ousadia, firmeza, determinação e muita fé. Que cada um de nós estejamos preparados, com a nossa vida totalmente voltada para o Senhor, e que o Senhor nos fortaleça a ponto de nunca negarmos a fé, nem mesmo sob as mais cruéis ameaças, mas que permaneçamos firmes até o fim. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo a cada dia e nos firmando em Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, lembrando que amanhã temos oração 6 da manhã, à noite tem culto jovem, domingo temos EBD para adolescentes, jovens e adultos, e à noite culto de louvor e pregação. Deus nos conduz em paz.